Essa visão distorcida da realidade, do papel do cristão na sociedade e na cultura, fez com que nós entregássemos a cultura, a sociedade, os conceitos morais e éticos para os ímpios. E dentro desse pacote, nós também entregamos o conceito bíblico de política. E aí nós nos envolvemos ou começamos a viver nos nossos castelos eclesiásticos, enquanto o mundo queima através do fogo das ideologias políticas. Essa visão dividida entre santo e profano, na verdade, é uma visão que vem da Idade Média, uma visão onde, para você não se contaminar com o mundo, você então entrava no mosteiro e se isolava lá para que não pudesse cometer os pecados da carne. Esse pensamento também se estendeu ao século XVII, com o conhecido movimento pietismo, onde se dividia o mundo espiritual e do mundo material, que, na verdade, era uma influência do pensamento de Platão, que entendia que a matéria é má e aprisiona a alma. Então, você, unido esse pensamento filosófico com a teologia, levou, então, a um desenvolvimento de conceito errado da realidade, onde as coisas desse mundo não fazem parte da nossa vida cristã. O que, de fato, importa é a sua vida devocional, se você evangeliza, se você está indo à igreja e coisas desse tipo. Por causa dessa espiritualidade desprovida de escritura, movida por um emocionalismo e pela experiência religiosa, então nós entregamos a política aos ímpios e temos sofrido perseguições em várias partes do mundo por conta disso. O cristianismo enfraqueceu por falta de uma teologia mais firme, mais bíblica, e aí nós temos o socialismo crescendo, nós temos o islamismo entrando dentro da política, e nós ficamos naquela em achar que política é coisa do diabo. Doutrinas como a teologia da prosperidade, batalha espiritual, remontam o gnosticismo antigo e primitivo, que por tantas vezes assolou a igreja de dentro para fora. Atualmente, esse gnosticismo tem uma outra roupagem, mas a essência é a mesma. Não se fala gnosticismo, no entanto, existe, na verdade, a prática gnóstica no nosso tempo. Dentro dessa perspectiva também, o misticismo e o paganismo dentro da igreja evangélica têm levado a essa visão distorcida da realidade, unido ao liberalismo teológico, que foi como um cupim que comeu a igreja por dentro, levando a igreja a ser enfraquecida. E, na verdade, a igreja começou a abandonar o evangelho por causa do pragmatismo, por causa do misticismo, do gnosticismo e do liberalismo teológico. Eu quero falar com você, baseado no livro do teólogo Wayne Grudem, o livro dele, Economia e Política na Cosmovisão Cristã. Ele apresenta algumas ideias equivocadas que os cristãos têm acerca da relação de fé com a política, com o mundo. E aí, então, ele vai mostrar alguns pontos, e eu quero destacar com você esses 5 pontos que eu achei mais interessantes dentre os pontos que ele coloca no livro, para a gente poder aqui trabalhar esta ideia. A primeira ideia equivocada que Wayne Grudem ele coloca no livro é entender que o governo deve impor religião. Isso aconteceu durante o período da Igreja Católica, quando Constantino compreendeu que para unir o Império Romano deveria, então, usar o cristianismo, uma vez que ele já dominava as crenças da época, e ele estrategicamente utilizou disso, e aí, então, o governo romano praticamente impôs às pessoas que elas viessem a praticar aquela religião. Isso acontece em nossos dias através do islamismo, onde os países governados por islâmicos, eles impõem a religião islâmica,
E quem não praticar o islamismo, não concordar com o Alcorão, são presas, podem ser mortas ou podem ser torturadas. Essa é uma realidade, por exemplo, na Arábia Saudita e em vários outros países. Portanto, esse não é um conceito bíblico, não é esta a relação que a igreja deve ter com o Estado, onde o Estado, envolvido por líderes que professam aparentemente o cristianismo, vem a colocar a religião como uma obrigação. Nesse aspecto, temos que entender que o país tem que ser laico mesmo, e laico quer dizer que ele não tem uma religião que é do país ou que se impõe aos outros, dando total liberdade de expressão, de crença às pessoas. Isso é democracia. Diferentemente, é bom dizer que o conceito de ser um Estado laico traz a ideia, às vezes, para muitos, de que é um Estado ateísta. Um Estado ateísta não é um Estado laico. O que é um Estado laico é em que as pessoas podem ter a sua liberdade religiosa e não é imposta a elas a crença em qualquer tipo de religião. Então, esse é um pensamento bíblico. Na verdade, o conceito de Estado laico começou com os protestantes dos Estados Unidos. Não é um conceito que foi criado por ateus, mas foi criado justamente por teólogos reformados, pensadores cristãos que entenderam que os Estados Unidos deveria ser formado a partir desse conceito de Estado laico. Agora, a segunda ideia equivocada que o N. Gruden coloca é que o governo deve excluir a religião. Então, a primeira ideia equivocada é que o governo tem que impor religião. Agora, ele vai para outro aspecto, outro extremo, uma vez que o homem é dado a extremos, em pensar, então, que o governo deve excluir da vida pública a religião. Esse é um conceito também completamente equivocado, porque a religião cristã, por exemplo, o entendimento bíblico é que ela não deve, de fato, se envolver com o Estado, mas ela deve ser a consciência moral do Estado. A religião ela não pode ser excluída da vida pública, até por causa da democracia. Uma vez que você tem a liberdade de não ter nenhuma religião, também você tem liberdade de ter a sua religião. Assim como as pessoas têm a liberdade de expressar que não têm religião, que são ateístas, também o cristão pode expressar, ou islâmico, ou budista, pode expressar sua convicção religiosa publicamente. Nós temos observado que esta prática de exclusão da religião na vida pública tem sido cada vez mais defendido nos meios de comunicação, justamente com aquela distorção acerca do Estado laico, pensando, então, que ser um Estado laico é excluir da vida pública a religiosidade. E aí nós temos manifestações contra qualquer tipo de expressão pública de fé. Você pode observar, por exemplo, que jogadores não podem, às vezes, são condenados ou disciplinados por ter expressado a sua fé em público. Quando o presidente Jair Bolsonaro recebeu, foi celebrar a sua vitória nas eleições, e foi feita uma oração ali, foi duramente criticado pela mídia. Por quê? Porque o conceito que se tem hoje é que a vida religiosa da pessoa é só no que diz respeito à sua vida particular, e não na esfera pública. Essa, na verdade, é uma tentativa já de querer criar uma imposição do governo, que, se não fosse a graça de Deus, nós teríamos sofrido isso aí, como é na Coreia do Norte, que o socialismo impõe às pessoas a não manifestação de sua fé. Por exemplo, na Coreia do Norte existem vários e vários casos em que pessoas são presas, mortas e assim por diante. Por exemplo, há um caso em que uma criança, a professora perguntava a ela se ela tinha visto na casa dela ali algum livro de capa preta que os pais estivessem lendo, referindo-se à Bíblia. E aí a professora pegou e disse a essa criança
que se ela pegasse esse livro, descobrisse esse livro, então ela iria dar um presente para ela. Aquela criança, de forma ingênua, não sabendo o que aguardava, ela pegou a Bíblia que os pais liam e escondiam dentro do sofá e levou para a professora. A partir daquele momento, nunca mais aquela criança viu os pais, que imediatamente foram presos pelo governo coreano, e também aquela criança foi dada ali para outros criarem ela. Então, esta é a realidade de um governo que se impõe, ou que se impede qualquer manifestação pública de fé.